mais um vídeo do nosso Papo com PNL. Estamos aqui hoje com o nosso querido Frois, tá? Para esse papo É isso vai ser aí, muito Frois, legal. mais uma vez aqui com você, pra gente fazer... Fico feliz, eu papo. tenho acompanhado os demais, né? Já tenho prestado bastante atenção, adorei aquele do Edu, aquele do Karatê, PNL, né? Achei muito legal, quem não viu, entra aí, dá uma olhada, porque vale a pena. E gostei muito daquele do coaching também, que eu acho que ficou bem legal, coaching com terapia ficou legal. Então tô aí, eu também prometi que voltava para falar da minha história. Verdade. Então. Verdade. Começa. E o nosso papo de hoje é assim, a gente quer saber do Frois, como que ele usa a PNL no seu dia a dia, com a sua família, com seus amigos, com suas filhas. Fora do meu trabalho. Fora do seu trabalho. Na prática, o negócio é na prática. O negócio é na prática. Dia a tem que dia falar do Frois. A verdade nua e crua. Eu acho que assim, minha experiência com PNL, ela foi uma experiência muito legal, porque eu fui apresentado para a PNL de uma forma muito diferente. Eu tinha ido fazer um treinamento e quando eu cheguei lá naquele treinamento, aconteceu um negócio mágico. Isso para mim foi uma coisa mágica, né? O cara simplesmente dizia para a gente entrar num determinado círculo e que a gente ia pegar uma determinada energia. E até aquele momento eu confesso que não sabia absolutamente nada. Para mim era assim, eu venho da engenharia, né? As coisas na engenharia elas são tudo muito 2 mais 2 igual a 4, é tudo muito racional. Então eu vivia essa coisa da racionalidade ali diariamente, né? E quando eu chego naquele treinamento, quando eu me deparo com aquela realidade, aquilo tudo foi muito novo para mim. Foi muito novo e de eu me lembrar, eu me emociono, assim, porque eu acho que foi a primeira vez em que eu tive uma noção ou a consciência de que existia algo diferente em mim mesmo. Então a PNL me ajudou a entender que existia uma coisa diferente em mim. E aí aquele exercício que ele fez me chamou muito a atenção. E a gente vivia numa época, então eu estou falando isso de 20 anos atrás, né? Mais de 20 anos atrás. Então era uma época que a gente não tinha tanta informação como a gente tem hoje na internet, etc. Tanto vídeo, essas coisas. E aí eu saí pesquisando, né? Porque eu perguntei para um dos instrutores, eu falei assim, escuta, esse negócio que você usou aí, né? Aí ele, isso é uma informação, ele falou uns nomes e tal, mas no meio eu ouvi esse nome PNL, porque ele também ficava tudo entre os dentes e tal, não é como é hoje, né? E aí foi ali que as coisas começaram para mim, que eu comecei a me identificar, a estudar. Naquela época tinha poucas formações, e aí eu fui fazer, assim, tinha pouquíssima formação, mas foi o que me levou a me interessar. E no meu dia a dia, lógico que eu utilizo isso dentro do consultório, eu utilizo muito, mas no meu dia a dia eu acho que uma das coisas que ela me ajuda mais, porque as pessoas, eu falo isso para as pessoas duvidam disso. Eu sou uma das pessoas mais tímidas que você vai conhecer, que você vai conhecer. Acredite se puder. Mas eu sou assim, eu sou uma pessoa extremamente tímida. E a PNL me ajuda muito. Né? A PNL me ajuda na aproximação. E isso é muito bom. E eu acho que o que ela me deu de mais rico foi essa capacidade de uma observação diferente. Hoje eu consigo observar as pessoas de uma forma diferente. E eu utilizo isso, então, muito nos meus relacionamentos, né? Não vou dar os nomes técnicos, etc. Mas, assim, rapport é uma ferramenta que eu uso muito no meu dia a dia, com meu pai, com meus irmãos. E é tão natural que quando a gente vê, a gente já está utilizando. Já está usando. Né? Não sei como isso é para vocês que dão aula sobre isso, deve ser, vai ficando mais natural utilizar. Né? Então o rapport para mim é talvez o grande instrumento que eu utilize no meu dia a dia, e eu acho que tem uma coisa que vai ficando mais legal ainda. Né? No início havia um esforço da minha parte, era como se eu quisesse
imitar alguém e tal. Eu acho que não tinha caído a ficha. E hoje não. Hoje eu me pego naturalmente entrando em rapport com alguém, né? Entrando em sintonia com as pessoas. E isso me leva para um passo a mais, que é através desse movimento que eu consigo sentir as coisas de uma forma diferente, né? Então não é apenas a conversa em si, não é apenas os movimentos em si, mas é um tipo de sintonia mais emocional. Não sei se me faço entender. Sim. Então isso acontece na minha casa, com meu pai, com as minhas filhas, com os meus irmãos. E ela me ajuda então também a identificar uma outra coisa que eu acho riquíssima. Por eu ter uma dificuldade de comunicação. Porque eu falo isso, todo mundo acha que é piada. É verdade, quem me conhece. Assim, se tem alguém que está me vendo aí, acha que é piada, né? Trabalho com treinamento, trabalho com tanta gente, as pessoas podem achar que é piada. Mas não é. Não é não. Ela me ajuda muito nesse sentido. É uma das grandes ferramentas que eu utilizo como pessoa, como ser humano, porque tirando a minha profissão, tirando tudo isso, foi o que vocês pediram. Foi o que nós pedimos. A gente assim, quer conhecer esse lado. É o que eu utilizo e utilizo muito. Então, os canais de comunicação para mim são riquíssimos, né? Hoje eu percebo que eu tinha problemas na minha comunicação e eu nem sabia que tinha, né? A gente fala muitas coisas, a gente fala para as pessoas aquilo que está, talvez assim, dentro de uma linguagem própria nossa. Então a gente utiliza um meio para se comunicar que às vezes não é dos mais eficientes, né? E eu assim, se for uma pessoa, hoje eu entendo isso que eu vou falar aqui agora, é mais técnico isso, né? Mas hoje eu entendo que tem um lado meu que é muito visual, né? Mas numa conversa com você um dia, você me apontou uma coisa muito importante para a qual eu comecei a dar atenção também. Então eu tenho meu canal, a minha acuidade visual é muito grande, então eu tenho um canal visual e uma coisa da minha lembrança assim, que é fotográfica. Eu guardo muitos nomes, eu guardo muitas coisas, porque é muito fotográfico isso. Mas eu percebi numa conversa com você o quanto, quando eu estou absorvendo, eu sou completamente auditivo. Então, quando eu estou absorvendo algo, se eu estou numa aula, né, eu vou fazer, sei lá, de repente uma aula, alguém está me ensinando algo, ou eu estou, de repente, numa reunião, hoje eu já aviso as pessoas, eu falo assim, olha, eu preciso mexer com algo aqui para me focar. E é interessante, porque eu preciso cortar esse canal. É como se eu tivesse que distrair esse canal aqui, visual, para eu poder focar no auditivo e poder absorver melhor as coisas. E isso me ajuda também com as minhas filhas, com meu pai, porque eu passo essas informações com essa naturalidade. Então eu não falo para o meu pai, desconecte o seu canal visual para que você possa criar um... Não! Então... eu percebo que meu pai é muito auditivo como eu, né? E isso me trouxe problemas de relacionamento já. Porque quando eu estou conversando com uma pessoa e eu quero dar atenção para ela, a sensação que ela tem qual é? De que eu não estou dando atenção para ela. Entende? Porque é exatamente assim, eu estou falando com alguém e às vezes eu estou falando com a pessoa e aí eu preciso colocar foco total ali, então eu desvio o olhar. Então são essas coisas do meu dia a dia. Então os canais de comunicação me ajudam muito, o rapport me ajuda muito. Me ajudou na empatia, né? Isso me ajuda na empatia. Eu acho que... E aí tem uma coisa que eu falei outro dia para uma pessoa que ela achou também bem interessante isso, porque ela falou, eu nunca tinha pensado. Mas ele me ajuda, a PNL me ajuda no movimento empático comigo mesmo, né? Porque eu acho que às vezes é muito mais simples para a gente ter empatia com uma outra pessoa, ou seja, se colocar no lugar do outro. Mas eu acho que é mais difícil para a gente se colocar no nosso próprio lugar. Eu sou uma pessoa
eu me cobro muito, né? Então eu sou extremamente detalhista com as coisas. Então ele me ajuda, a PNL me ajuda a encontrar um mecanismo para eu ser mais empático comigo mesmo, me entender melhor. Eu acho que é por aí. Dentro dessa questão da educação do convívio, né, com a família, tudo, principalmente a educação dos filhos, né? Você tem 2 filhas. O que mais influenciou você, né, a PNL influenciou você em relação a esse fato de educar, de ensinar, de passar essas informações sem explicar, né, como você citou, né, por exemplo, no contexto educacional, de repente até de perceber nas suas filhas, né, um comportamento que você gostaria de corrigir em você e através disso você orientou elas a... Ela me ajuda também em outros sentidos, assim. Com as minhas filhas, eu acho que com as crianças, de uma forma geral, existe uma generalização muito grande. É tudo, né? Então, todas as pessoas isso, ou nenhuma pessoa isso, ou, sabe? Então, aquela coisa da generalização, eu ter compreendido isso, porque foi muito rico para mim. Eu compreender isso. Porque no momento em que eu compreendo isso, eu posso agora trabalhar com elas, na educação delas, de uma forma diferente. Eu entender como as crenças funcionam, porque a PNL me mostrou exatamente o funcionamento disso, né? Como é que as crenças são criadas, como é que elas são estabelecidas. Isso me ajuda, enquanto pai, a quebrar determinados padrões, meus padrões, né? Porque é engraçado, porque quando se faz essa pergunta, parece que assim, eu vou ensinar alguma coisa para elas agora e etc. Mas, na verdade, assim, eu acho que a gente, enquanto pai, é o que eu disse, a gente tem uma responsabilidade enorme, a gente sente uma responsabilidade enorme, né? É um pedacinho nosso que está andando por aí, né? Tem uma coisa que eu falo para as pessoas, o pedacinho se separa do pedação, mas o pedação não consegue separar do pedacinho, eu sinto muito, né? Então eu estou sempre conectado com elas. E aí eu quero, é lógico que eu quero o melhor para elas, mas quem diz que o melhor para elas é aquilo que eu penso, que eu sinto. Melhor comparado aqui, né? Então melhor para quem? Isso me ajuda. Então isso me ajuda a oferecer enormes possibilidades para elas, né? Me ofereceu, acho que é uma coisa muito boa, assim. Então a gente, dentro da nossa casa, algumas crenças que a gente vê em outras famílias foram quebradas logo cedo. E eu percebo que quem quebrou essas crenças fui eu. Então, a PNL me ajudou como pessoa, porque eu me trabalhei. E aí eu dei liberdade e dei espaço para que elas pudessem fazer algumas outras coisas. E vim me ajudando até hoje. Não sei se era isso que... Essa era a pergunta. Uma outra curiosidade, pelo menos minha, depois a gente vai colocar delas, mas assim, imagina que você está no trânsito, né? Porque a gente fala muito do controle emocional, né? A PNL também ajuda a você ter essa coisa da mudança do estado interno, através do controle emocional. Como você percebe usando a PNL? Então, eu aprendi... Uma situação no trânsito... Legal você falar isso, né? Eu percebo uma coisa muito clara, né? Quando eu ouvi isso também, né? É muito interessante, eu não sei quem está assistindo já fez PNL ou não, né? É muito interessante o seguinte, a minha sensação com a PNL, minha experiência com a PNL, foi que quando eu fui fazer a PNL, eu comecei a descobrir que determinadas coisas que eu já fazia, que eu já sentia, tinham um nome, tinham uma técnica, e isso me ajudou a aprimorar muito. Então eu estou no trânsito hoje. Eu era um homem muito estourado no trânsito, né? Eu era muito estourado, eu pegava muito em algumas coisas. Então ela me ajuda primeiro a separar algumas coisas adequadamente. Mas eu aprendi na PNL que quando você muda a sua fisiologia, você muda o seu estado, né? Então isso me ajuda muito. Então nesse momento, quando isso acontece, eu olho para mim de uma forma diferente e consigo ter um controle diferente, um controle que eu não tinha até então, né? Então, nesse sentido, ela me ajuda muito. Me ajuda, por exemplo, a focar determinadas coisas. Eu sinto que eu, em muitos momentos, né,
lá atrás, em muitos momentos, eu perdi grandes oportunidades e perdi grandes chances e possibilidades porque eu não conseguia absolutamente colocar foco nas coisas, né? E aí eu entendo que essa questão do foco, da disciplina, do controle, veio através de uma pequena informação, por incrível que pareça, que se eu mudasse a minha fisiologia, o resto Você eu atinge conseguiria um mudar. estado de presença muito mais eficaz, né? Muito mais rápido. Eu acredito que essa forma da agilidade que a PNL te dá, né? de trazer para a consciência de forma muito mais rápida. Bem mais rápida. E eu acho que isso é legal, né? Assim, como é que eu faço para mudar a minha fisiologia? Eu faço isso muito através da respiração. Da respiração e trabalhando com imagens, né? E eu trabalho muito com imagens. Então eu consigo mudar a minha fisiologia através da minha respiração, da minha imagem. E um outro ponto, a consciência de algo. Isso, sem dúvida nenhuma, ela nos entrega também. É uma tecnologia que nos permite isso, a criar um novo modelo agora. Eu crio um modelo mental diferente. Porque eu acho que é o seguinte, né? Eu penso assim, a primeira vez que eu vou para uma determinada cidade, então eu vou prestando atenção no caminho, vou olhando, estou atento a tudo aquilo. Posso estar com o GPS ligado, posso estar com o Waze ligado, posso estar com tudo aquilo, mas você está atento ali o tempo inteiro, você fica ligado naquilo. Na medida em que o tempo passa, você vai absorvendo isso de tal maneira e as coisas vão ficando tão mais simples para você. Então hoje eu faço isso de uma forma assim, muito rápida. Então eu percebo rapidamente algo e depois da percepção disso, eu começo a trabalhar a minha respiração. E aí o que eu faço? Eu mudo o foco. Entende? Eu mudo o foco através dos meus pensamentos, eu mudo o foco através das minhas visões. Então eu crio determinados cenários. Vou dar um exemplo disso. Estou vindo para cá, para o meu trabalho, e aí de repente assim, estou no meio do caminho, estou indo para o trabalho, está aquele trânsito danado, o cara vem me dar uma fechada e etc e tal. Outra coisa que a Peninha me falou, isso aqui também foi, que ela diz o seguinte, né? Para onde vai a energia? Pô, são coisas, coloca a nossa atenção. São coisas tão simples, não é? Isso que eu acho mais bonito, porque são coisas tão simples e que a gente tem acesso, mas não tem, né? O óbvio é aquilo que mais precisa ser dito, é o óbvio, entende? Acho que o óbvio é o que mais precisa ser dito, porque ele está tão na nossa cara que a gente não consegue enxergar. A gente não vê, verdade. Então, eu percebi o seguinte, o cara vinha, me dava uma fechada, para onde ia a minha atenção? Pro cara. Eu botava a minha atenção nele, e aí de tal maneira que era assim, eu queria perseguir, eu queria ir atrás, porque eu queria agora entender por que ele entrou ali, por que tirar ele... limpa essa história. Vamos tirar... E aí chega num determinado momento você fala assim, cara, mas não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Então eu acho assim, um raio, ele vai cair e vai cair várias vezes, né? Outro dia deu uma chuva aí, caiu 160 raios na cidade inteira. O raio sempre vai cair. E a gente sempre corre o risco de ser atingido. Eu acho que o que a PNL nos oferece é um grande para-raio. Entende? Que parece que ele não nos atinge, porque naquela hora tudo muda. Então, a minha atenção, eu mudo completamente a minha atenção e começo a pensar. No exemplo que eu estava dando, estou vindo para cá, o cara me dá uma fechada e aquele negócio. Aí eu falo assim, cara, eu já sei que não adianta eu entrar aqui. Eu entro aqui, é um beco sem saída, entende? Então, assim, o que eu faço instantaneamente? Eu mudo a minha fisiologia através da minha respiração, eu vou respirar de forma diferente, e aí já coloco atenção total onde? No meu trabalho de hoje, que é uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de filmar, eu gosto de editar, eu gosto de atender, e são essas coisas que eu faço quando eu chego no meu trabalho. Aí então já muda, aí já começo a pensar na pessoa que eu vou atender, como é que vai ser hoje, tem um tema tal, eu podia falar sobre esse tema aqui também, porque é assim que nascem os temas que eu vou colocando nos meus vídeos. Exato. Eu diria assim também que uma das coisas que você pode fazer, né,
é você subir o vidro e xingar bem alto, porque aí você priva o canal auditivo do camarada lá e não sentir Essa aí também é uma boa estratégia. Mas é uma brincadeira. Boa estratégia. Tem uma estratégia também que é muito legal, que eu queria dizer essa daqui. Né? Eu, às vezes, assim, acho que todos nós, né? Tem um momento que a gente entra numa coisa do tipo assim, nossa, mas eu não vou conseguir fazer isso. Não vai dar certo que eu não vou conseguir fazer isso. Não vai dar certo que eu não vou conseguir fazer isso. Aí eu tenho uma coisa que eu faço comigo e dá muito certo. Aí eu começo a falar de uma forma diferente. Entende? Porque aí eu começo a testar algumas coisas aqui. Você está mudando a linguagem. Eu mudo a linguagem e começo a falar comigo. Isso aqui não vai dar certo. Aí eu acho graça. Você escutou outra voz falando. Eu trago uma outra voz, saca? Isso aqui não vai dar certo. Aí eu falo assim, puta cara chato. Como duas pessoas estivessem conversando. Exato, como se eu tivesse... eu também assim, meu Deus, eu tô cansado. Eu falo, cara, tem uma hora que você vai olhar para aquilo e fala assim, nossa. Você fala, vou fazer, ué. Fazer esse negócio, para de reclamar. Então, todas essas coisas vieram da PNL. Não foi uma coisa que foram sendo agregadas na minha vida, no meu dia a dia. Bem legal, bem legal. Muito legal. Muito Eu tenho legal, certeza nossa. que você deve ter muitas coisas, muitas histórias para mas falar. E nós vamos te convidar de escrever uma novo. enciclopédia, Vamos te convidar de novo para outros assuntos. Mas, de qualquer forma, a gente agradece muito aqui a sua presença. Pô, Obrigado. Desse papo. E, assim, se você for dar uma dica de PNL, qual é a dica que você pode dar para as pessoas que estão nos assistindo E pessoas que não conhecem a PNL. Então, é uma pessoa assim, leigo. Mas sobre o quê? Para eles fazerem a PNL? Fazerem? Não, falar sobre uma dica do dia a dia, assim, para usar no dia a dia. Uma dica simples, para quem não sabe nada de PNL, que pudesse usar e pôr em prática. Eu começaria com essas que eu falei. Eu acho que tem uma coisa que na gente é muito, muito simples, que é a percepção de se a gente está em sintonia com alguém ou não. A gente pode se sintonizar não apenas pela forma, né? Eu acho que existe uma sintonia que é uma sintonia da forma, que é desse rapport que a gente tanto fala, mas há uma sintonia de conteúdo, né? E essa sintonia de forma e conteúdo, quando elas se alinham perfeitamente, a gente tem uma sintonia energética, ou seja, há uma vibração diferente. Isso pode nos levar para um relacionamento melhor, para um relacionamento de casal, entre pais e filhos. Mas se eu tivesse que dar uma dica minha, eu diria para vocês assim, façam uma formação. Faça uma formação, você vai descobrir inúmeras coisas que você nem imaginava que pudessem existir, que vão te ajudar no seu dia a dia, no seu relacionamento, você como pai, como eu disse, como pai, como filho, como irmão e etc. Vão agregar muito ao teu trabalho, né? Vão trazer uma visão diferenciada sobre a vida e sobre as pessoas. E eu acho que tem aí um outro lance que é muito, talvez seja mais rico ainda, né? Porque uma coisa é eu querer me relacionar bem com você e querer me relacionar bem com você. A outra coisa é eu querer me relacionar bem comigo. Com você mesmo. Entende? Eu acho que isso é perfeito, porque eu acho que na minha formação de PNL, ao longo da minha vida dentro da PNL, eu trabalhei muitas coisas em mim. Através dos aprendizados que eu tive, eu trabalhei muitas coisas em mim, que foram riquíssimas e que são grandes presentes que eu tenho até hoje. Então, e na medida em que eu me vejo bem comigo, eu sei que eu posso estar bem com você e estar bem com você. Fica mais simples para mim. Então, a grande dica é assim, tudo bem, as pessoas correm atrás de uma dicasinha simples e tal. Uma dica simples, rapport, a respiração que eu falei, tudo isso são dicas simples. Você vai encontrar os montes por aí. Mas talvez a minha dica não se encaixe naquilo que é seu. É você que tem que vir e descobrir suas dicas. As suas dicas é que vão valer. Entende? A PNL é um campo de infinitas possibilidades, né? O campo de aplicação é muito vasto. A gente já demonstrou isso no karatê, na escola.
No Se a escritório gente de fosse falar de advocacia. terapia, né, de treinamento e tal, Aí de terapia, ô, a meu gente Deus, pensa, só mas aí, aqui pai. a gente quis saber, assim, na prática, no dia a dia, e um pouquinho da vida assim, do Freud, da pessoa real ali no dia a dia com a PNL. Gostei. Obrigadão, Freud. Eu que agradeço, muito Cláudio. obrigado. Obrigada. Sempre que vocês quiserem, eu estou aí. Maravilha. Bom, mais uma vez, peço para que vocês coloquem as dúvidas, né? A dica do Freud seria: faça uma formação, mas pesquise, estude, coloque as dúvidas, né, para a gente poder trazer temas como esse, né, e poder demonstrar a aplicação da PNL no dia a dia, na vida prática, na nossa vida comum, né, na vida real. É isso que a gente quer com esse trabalho. Então, muito obrigado por terem assistido até o fim, né, do vídeo. E até o próximo Até o Papo Papo de PNL. PNL. Isso aí. Legal, obrigado.